Olá, doutoras! Olá, doutores! Tudo legalzinho com vocês? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula aqui do nosso Trino Concursos. Estamos aqui na revisão de Direito Civil e vamos trabalhar nesta aula. Na verdade, esta aula é uma continuidade da aula anterior. O que nós vamos nos dedicar a abordar aqui é a temática envolvendo aí a parte geral e os demais temas de direitos reais. Então, primeira coisa que eu tenho a falar a vocês, deixa eu me arrumar aqui na cadeira primeiro. Pronto. Primeira coisa que eu tenho a falar a vocês. Se vocês ainda não assistiram a primeira aula, estão aqui, chegaram aqui por acaso, eu sugiro que você pare agora, feche essa aula e vá para a primeira aula. Por que, Salomão? Porque nesta aula nós estamos fazendo uma continuidade, nós estamos em continuidade com o que aconteceu na aula passada. Então, se você pegar daqui para frente, provavelmente você vai deixar assuntos aí sem ter a sua revisão. Dito isso, deixa eu me apresentar novamente aqui a vocês. Meu nome é Salomão Rezedá, para quem já assistiu a primeira aula. Eu sou professor de Direito Civil e, como eu disse, eu estou falando com vocês aqui direto de Salvador, direto da terrinha. Bom, antes de começar ainda, também deixa eu falar mais uma vez aqui dos meus canais de comunicação. Eu quero deixar aqui para vocês um convite para vocês acessarem e fazerem parte lá das pessoas que já ocupam o lugarzinho no Instagram que eu lancei para a gente conversar sobre direito civil. O Instagram é o @salomãorezedá. Sejam muito bem-vindos lá também, deixem sua mensagem, deixem sua crítica, sua sugestão, deixe sua reclamação, seu elogio, enfim. Entre em contato comigo, será um prazer conversar com vocês, ainda aqui na vertente virtual. Bom, pessoal, em continuidade, então, ao que a gente começou a falar no bloco, na aula passada, né, na aula anterior, nós vamos dar caminho aqui à parte geral de direitos reais. E nós encerramos o tempo hábil na aula passada falando aí da classificação de posses. Nós trabalhamos com a ideia de posse direta, posse indireta e com posse, e foi aí que a gente parou. O assunto de posse ele é um assunto complexo, ele é um assunto alongado e ele é um assunto que tem a possibilidade de haver diversas perguntas em sede de concurso público. Então, a partir de agora, nós vamos dar continuidade a esse trabalho e vamos falar de classificação, continuar, na verdade, a falar sobre classificação de posse. Veja que quando a gente fala em posse direta e indireta, com posse, nós estamos falando aí em uma perspectiva de uma divisão fática da posse, né? A divisão entre contato físico e contato jurídico com a posse e a divisão aí numa perspectiva envolvendo a ideia de ocupantes de um mesmo terreno, ocupantes de uma mesma área. Agora a gente vai passar para um segundo tipo de classificação, que é uma classificação bastante interessante e bastante importante, que cabe a vocês prestarem muita atenção na hora que o avaliador for colocar numa questão, por exemplo, fechada, para que você não escorregue em uma casca de banana, para que você não erre uma questão que seria, então, uma questão fácil, seria uma questão passível de acerto em sua maior probabilidade. Como eu disse a vocês, na primeira aula, vamos continuar aqui a encher o nosso conteúdo, a trabalhar o nosso conteúdo a partir de PowerPoints que vamos montando na medida em que a gente vai falando, tá legal? E aí, então, a gente tem aqui o nosso artigo 1200. E o nosso artigo 1200, ele apresenta uma classificação quanto à condição de posse justa e quanto à condição de posse injusta. A posse justa, como ele está falando aqui, é aquela posse que retira o interesse de agir do demandante da ação possessória, tá? Ninguém pode demandar uma posse, ninguém pode pleitear, por exemplo, uma reintegração ou uma manutenção de posse quando essa posse for justa. E aí, o artigo 1200, ele tem um texto que eu não gosto muito do texto, porque ele trabalha com uma ideia contrária. Ele diz assim, ó, já até marquei aqui, tá vendo? É justa a posse que não, olha só, é justa a posse que não, vou botar aqui em vermelho também, vou negrito e vou aumentar. É justa a posse que não for 1.
violenta, tá? Violenta. 2, clandestina. 3, precária. Perceba que o legislador ele utiliza a expressão aqui ou seja, bastando haver um desses elementos, até porque esses elementos são incompatíveis, você já classifica a posse como injusta. Então, para a gente entender, a gente tem que pegar esse não e colocar aqui no início, né? Tira o e coloca, né? Coloca o não, na verdade, coloca o não aqui na frente do e, né? Acabei me atrapalhando. E aí fica assim: não é justa a posse que for violenta, clandestina ou precária. Ou seja, é injusta essas posses. Posse violenta, pessoal, o que é que eu posso falar aqui com vocês como posse violenta? Quando você pensa em posse violenta, você já pensa naquela posse em que a pessoa, você já pensa naquela batalha, né? Quase um Game of Thrones, né? Tem um campo e aí vem um bocado de invasor armado gritando para tirar a pessoa da posse. Essa é a forma de violência clássica, tá? Então é a tomada através da força, literalmente. Porém, veja que o legislador fala apenas em violência. Não fala nada mais a não ser o termo violência. E esta violência, a gente entende que tem 2 níveis: a violência física e a violência psíquica. Então nós temos aqui uma construção de 2 linhas de violência: a violência física e a violência psíquica. A violência psíquica é aquela violência que você convence, entre aspas, a pessoa de sair do imóvel mediante uma agressão não física. Então, a questão pode trabalhar com vocês com uma sistemática de uma violência psíquica, e isso é violência, tá? Na violência na posse clandestina, é aquela posse que é tomada às escuras. É aquela invasão, vamos colocar assim, que ocorre sem que o proprietário saiba. Somente a título de curiosidade, para que vocês tenham uma ideia mais ou menos, a posse violenta, a aquisição da posse, né, mediante violência, ela geralmente ocorre no campo. Por que ela geralmente ocorre no campo? Porque lá a força policial é mais reduzida e o acesso ainda desta força reduzida ele é mais moroso por causa das distâncias que são muito alargadas. Já quando uma invasão ocorre na zona urbana, esta invasão geralmente é clandestina. É aquela situação, você tem um prédio que está abandonado aí do lado da sua casa. Você fecha a sua janela, vai dormir, o prédio está ali abandonado. De manhã cedo, já tem um bocado de gente dentro daquele imóvel. Essa é uma invasão clandestina. Por que a invasão clandestina ocorre em áreas urbanas, geralmente? Porque por causa exatamente da justificativa contrária da área rural. Aqui na área urbana, a gente tem uma força policial mais concentrada e as distâncias são menores. Então, se fizer muito barulho, se chamar muito atenção, muito provavelmente a força policial vai lá e ataca. Questão de concurso. A ideia de clandestinidade é uma ideia de clandestinidade ativa, ou seja, a pessoa não sabe e também não tem como saber. Porque, por exemplo, imagina assim, ó, eu tenho uma casa de praia e eu tenho meu vizinho tem meu telefone. Eu tenho um caseiro lá dentro e as pessoas invadem. Eu não sou informado, mas eu também não procuro saber como é que está o imóvel, tá? Então a pessoa tem que não saber e tem que não ter condições de saber, tá? Já a posse precária é aquela posse em que você desenvolve ela a partir de uma quebra de uma confiança jurídica, certo? A partir de quebra de confiança jurídica. Como assim, Salomão? Imaginem o seguinte: um amigo meu vem para cá, para Salvador, no período de carnaval. Daí eu faço um contrato de comodato com ele. Ele fala: pô, Salomão, me empresta teu imóvel que tem lá no circuito. Eu não tenho, não, tá? Mas me empresta teu imóvel que tem lá no circuito. Eu falo: tranquilo, pode vir, eu vou viajar, não vou para lá pro imóvel. Então eu te empresto. A gente faz um contrato de comodato, onde a gente estabelece que na quarta-feira de cinza ele tem que me entregar o imóvel. Perceba que aqui em Salvador o carnaval começa praticamente uma semana antes, né? Mas oficialmente é de quinta a quarta. Então perceba que de quinta a quarta, essa posse que ele está no meu imóvel, né? Essa posse que ele desenvolve por estar no meu imóvel,
essa posse é uma posse justa. Por que é uma posse justa? Porque ela não é nem violenta, nem clandestina, nem precária. Ao contrário, ela é uma posse que está chancelada. Deixa eu voltar aqui, grandão, para vocês ficarem me observando. Ela é uma posse que está chancelada pelo ordenamento jurídico através de uma relação prévia de contratos. Mas aí, este contrato ele vence automaticamente, porque ele é por prazo determinado, então eu não preciso fazer a notificação extrajudicial. Esse contrato, então, ele vence na quarta-feira de cinza. E aí eu viro pro meu amigo e digo assim, pô, velho, tá na hora de você me devolver o imóvel aí então. E aí meu amigo fala, cara, eu não vou te devolver. Eu gostei muito de ficar aqui, acho que inclusive vou me mudar para Salvador e vou ficar aqui no seu imóvel. Veja que a partir de quarta-feira de cinzas, aqui no nosso exemplo, a posse dessa pessoa ela não se justifica mais por ausência exatamente de lastro jurídico. Então, esta posse é uma posse precária, tá? Esta posse, então, passa a ser uma posse precária. Sobre posse, avisando de novo, tá? Quem assistiu a primeira aula, você tá vendo assim, ó. Aí quando eu faço assim, eu fico verde. Quando eu tiro a mão, eu vou ficar mais coradinho. Quando eu faço assim, eu fico verde. Quando eu faço assim, eu fico mais coradinho, tá vendo? E não é problema seu, isso é um problema da minha câmera que eu juro pra vocês que eu ainda não consegui resolver, mas eu vou conseguir resolver. Vamos lá. Como é que uma prova pode cobrar isso para você? A prova pode cobrar isso para você através do problema, né? Apresentando aí uma situação problema para você identificar, você decidir. Geralmente isso vem muito atrelado a processo civil, com as ações possessórias, porque a data da turbação e a data do esbulho são elementos fundamentais para a gente desaguar em uma outra classificação de posse, que é a posse de força nova e a posse de força velha. Na posse de força nova é aquela que é exercida a menos de ano e dia. Já a posse de força velha é aquela que é exercida a mais de ano e dia. Parêntese. Entenda-se exercida como aquela função, entenda-se exercida como a tomada por parte do invasor. Então, para você não confundir, a posse de força nova é aquela que foi perdida pelo proprietário original a menos de ano e dia, enquanto que a posse de força velha é aquela que foi perdida pelo possuidor originário a mais de ano e dia. Essa data de posse velha ou posse nova, ela é calculada exatamente a partir do momento da violência, da clandestinidade, ou seja, a partir desse instante, né, que tem a efetiva ocupação. E aí, essa ocupação, vamos esticar um pouquinho o assunto, essa ocupação ela pode fazer uma ofensa à posse em duas perspectivas. Ela pode causar um ato de esbulho e ela pode causar um ato de turbação. Quando a gente fala em ato de esbulho, lembra disso, o esbulho é a completa desconexão do possuidor em razão do imóvel. Então, ele é completamente retirado do imóvel. Existem autores que trabalham com a ideia de esbulho parcial. Então, não se assustem se você encontrar na prova a expressão esbulho parcial. E Salomão, o que diabo seria esbulho parcial? O esbulho parcial é quando você ataca uma parte do imóvel, tá? O esbulho, então, para esses autores, ele é dividido em esbulho total e em esbulho parcial. O esbulho parcial seria quando você retira completamente o possuidor originário do bem, enquanto que o esbulho parcial seria quando você retira o possuidor de parte do bem. Você secciona uma parte do bem, fazendo com que o possuidor originário não mais ocupe aquele espaço, certo? Então esse aí seria o esbulho parcial. Do lado do esbulho, você tem outro tipo de agressão à posse, que é a turbação. A turbação é uma ofensa em parte da posse. E aí aqui a gente tem uma divergência doutrinária. Lembra que eu falei para vocês que eu disse que tem autores que consideram o esbulho como esbulho total e esbulho parcial? Pois bem, o esbulho parcial, para uma outra linha de raciocínio, ele não existe. Porque o esbulho parcial somente existiria quando você
é alijado completamente do imóvel. Então, para uma outra linha de raciocínio, o esbulho parcial seria uma turbação, e a turbação seria uma turbação. Então, quando é que ocorre, por exemplo, uma turbação para a primeira teoria que eu falei com vocês? Seria aquela situação, eu tenho uma fazenda, um determinado grupo de pessoas entra na minha fazenda, mas permite que eu, por exemplo, fica na primeira faixa da fazenda. Então, esse grupo permite que eu entre e saia da fazenda, que eu circule pela área que ele está ali invadindo. Essa ideia aqui seria a ideia de esbulho para aquela de turbação, desculpa, para aquela primeira linha de raciocínio que entende a existência de esbulho total e esbulho parcial, tá? Essa mesma compreensão é para outra linha de raciocínio que entende que esbulho é só o afastamento total do bem. A diferença da primeira linha para a segunda linha é que na primeira linha, quando você fala em turbação, esbulho parcial, o que é esbulho parcial para essa primeira linha é turbação para a segunda. Então, a diferença é que no conceito de turbação para a segunda linha, ele é mais amplo do que para a primeira. Processualisticamente falando, problema nenhum nesses dois casos. Até mesmo porque a gente tem que lembrar que quando a gente fala em ação possessória, nós estamos falando em uma tríade de procedimentos, tá? A gente está falando em um procedimento de reintegração de posse, a gente está falando em um procedimento de manutenção de posse, e a gente está falando em um procedimento de interdito proibitório. Então, quando a gente fala em ação possessória, nós estamos falando nesses três procedimentos. Perceba que existe na prática, se você atua na prática, existe um outro procedimento que é chamado de procedimento de imissão na posse. Só que quando eu falei de ação possessória, eu não falei dele. Eu falei de reintegração, manutenção e interdito proibitório. Ou seja, esse procedimento de cá, que é o procedimento de imissão na posse, apesar de ter o nome posse escrito nele, ele não é procedimento possessório. Ele é um procedimento petitório. E é interessante que você entenda isso, porque pode vir uma questão boba, uma questão sem qualquer lastro ideal, e essa questão boba perguntar: o procedimento de imissão na posse é um procedimento que é considerado como uma ação possessória. É falso, tá? É falso, porque imissão na posse, você não tem a ofensa à sua posse. Então, veja que eu não falei da hipótese da imissão na posse. Por quê? Porque na imissão na posse, a gente não tem uma ofensa prévia à posse, como a gente tem, por exemplo, na turbação, como a gente tem, por exemplo, no esbulho, e a gente tem a ameaça no ato de ameaça. Na imissão na posse, a pessoa não exerceu o direito de uso que é inerente ao seu direito de propriedade. Por conta disso, ela tem uma mitigação no exercício da propriedade, razão pela qual a ação de imissão na posse é uma ação petitória. Então, como eu estava dizendo a vocês, pode haver aqui uma pergunta boba que tente encaixar a ideia de imissão na posse como ação possessória, e pode haver uma pergunta um pouquinho mais elaborada, mas ainda uma pergunta sem muita dificuldade, em que se fale que é possível aplicar o princípio da fungibilidade, por exemplo, em uma ação de reintegração de posse com uma ação de imissão na posse. Essa pergunta é falsa. Por que esta pergunta é falsa? Porque neste caso, nós estamos trabalhando aqui com duas ações com caráter diferente. Uma que tem o caráter possessório e outra que tem o caráter petitório. São dois caminhos completamente diferentes. Então, a gente não aplica o princípio da fungibilidade. Fora isso, aquela discussão se é esbulho parcial, se é esbulho total, se é turbação, essa discussão, na prática, ela é uma discussão um pouco estéril. Por que ela é um pouco estéril? Porque se você erra, entre aspas, o procedimento, você entra com um procedimento de turbação, de manutenção, quando na verdade seria um de reintegração, ou vice-versa, o juiz ele é obrigado a julgar o feito e a converter o feito para o contorno ideal. Por quê?
Porque nós temos o princípio da fungibilidade das ações possessórias, tá? Então, é isso. A classificação de posse de força nova e a classificação de posse de força velha, ela vai lhe garantir a possibilidade aí de ingresso com o pedido, na verdade, de liminar possessória. Pedido esse que garante o caráter especial da ação possessória. Salomão, então você está querendo me dizer que se não houver o caráter especial, se não houver o pedido da liminar possessória, o procedimento não é especial? Isso. É um procedimento de rito comum, tá? É um procedimento que o novo CPC denomina um procedimento comum, né? De processamento comum. Beleza? Tranquilo. Só uma observação. Pode vir uma questão, eu já vi em algumas provas, eu até comentei isso uma certa vez no meu Instagram, pode vir uma questão que diga assim, ó, a ação de força velha, na ação de força velha cabe uma liminar. Entenda, a ação de força velha, de posse de força velha, ela transita pelo rito comum. Se ela transita pelo rito comum, então cabe liminar. Como assim, Salomão? Mas você não acabou de dizer que só cabe liminar para ação de força nova? Beleza. Mas só cabe liminar possessória, tá? Presta atenção na questão, porque se a questão não adjetivar a liminar, se a questão não falar nada sobre a liminar, a questão estará trabalhando com vocês com a liminar ordinária, a liminar do artigo 300 do Código de Processo Civil. Então essa liminar cabe porque ela cabe no rito de procedimento comum. Legal? Bom, então essa é a primeira classificação de posse que a gente trabalha. Mas se vocês observarem os slides, vocês vão prestar atenção e vão ver que eu coloquei mais 2 artigos para vocês. Então, aí tá aí na tela. Tem o artigo 1201 e o artigo 1202. No artigo 1201, ele já passa para uma perspectiva subjetiva. Tanto assim que o artigo 1200, não me abandone não, computador, por favor. No 1200, a doutrina diz que isso aqui são vícios objetivos da posse, tá? Vícios objetivos da posse, beleza? Então aqui a gente tem um quadradinho com os vícios objetivos da posse. Vamos fazer aqui o contorno. Pronto, temos aqui os vícios objetivos. E aí a gente tem também uma perspectiva de subjetivismo nos vícios da posse, que são aqui os vícios subjetivos da posse, tá? Aqui você tem uma percepção, uma perspectiva de percepção da realidade. Então, olha o que é que o 1201 fala. É de boa fé a posse se o possuidor ignora, tá? Aqui, ó, é de boa fé a posse se o possuidor ignora. Então aqui é uma ideia de conhecer. Ignora o vício, ou seja, olha aqui, ó, o vício pode ser esse aqui, ó, tá? O vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Salomão, como assim o vício pode ser aqui? Por exemplo, chego a uma determinada pessoa em que um interior, por exemplo, o interior de meu pai, que é muito pequeno, lá tem uma tradição de você acaba comprando a posse por recibo. Você acaba comprando, né, entre aspas, a propriedade por recibo. Na verdade, você não trabalha com propriedade nesse caso, né? Você trabalha com cessão de posse. Aí a pessoa falsifica um recibo e te apresenta, diz, ó, tá aqui, ó, a posse desse lugar é meu, tá? É minha, eu adquiri a posse. E aí você, de boa fé, olha e fala assim, ó, tá mesmo, ó, tem assinatura aqui e tudo. Então você ignora o vício. Só que, na verdade, aquela pessoa adquiriu a posse através de uma agressão. Então é de boa fé a posse se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Então perceba que aqui a gente tem uma percepção de subjetividade. Tá? Essa ideia de boa-fé, ao contrário da boa-fé dos contratos, que é uma boa-fé objetiva, neste caso aqui, nós estamos trabalhando com uma boa-fé subjetiva, uma boa-fé anímica, ok? E aí ele vem, o possuidor com justo título, tá? Seria uma hipótese, por exemplo, de alguém que tenha
o documento de propriedade, né? Ou até mesmo esse recibo, tem para si a presunção de boa-fé. Lógico, você tem um documento, justo título é um documento hábil para transferência de propriedade, porém ele não efetua a transferência de propriedade porque ele tem um vício, né? Tem para si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admitir essa presunção. Então a pessoa apresentou um justo título, né? Apresentou um documento hábil. Seria aí, então, ele um possuidor. Salomão, me dê um exemplo para que eu consiga visualizar isso de uma forma mais fácil. Talvez a gente fale desse exemplo novamente mais à frente. Mas entenda, uma vez eu peguei um processo, foi um processo bastante interessante. Eu vou abrir aqui bem rapidinho para a gente não perder tempo, mas para vocês entenderem. Existia uma fazenda, tá? Essa fazenda, ela, no meio dela, passava exatamente uma... Assim, eu vou botar aqui para não perder muito tempo desenhando. Então aqui tinha a linha limítrofe, tá? Tinha a fronteira entre o município A e tínhamos aqui do lado a fronteira com o município B. Quando você chegava aqui, então você chegava aqui no cartório, né? Vou botar aqui cartório do município A, você via aqui nesse cartório o registro da propriedade da fazenda inteira. E quando você chegava aqui no cartório, esse exemplo é bem interessante porque esse exemplo é bem elucidativo. Chegava aqui no cartório do município B, você via uma outra matrícula referente a todo o imóvel também. Então, imagine que você está negociando com o proprietário que consta no cartório A como proprietário da fazenda. E aí ele fala, não, Salomão, você pode ocupar a fazenda toda. E aí ele te apresenta esse documento é válido, esse documento está registrado no cartório, não foi questionado ainda, e aí você tem ali o contrato, por exemplo, de arrendamento agrícola, né? E aí, do outro lado, uma outra pessoa vai para o cartório B, o proprietário do cartório B, e faz a mesma coisa. E aí você tem dois possuidores com o direito de explorar a terra inteira, sendo que a gente tem uma confusão. Então, neste caso, isso é um justo título, entende? Eu queria dar esse exemplo para vocês entenderem o que vem a ser, então, a perspectiva de justo título. E aí, continuando ainda nesse restinho de aula que a gente falta, a gente vai ainda continuar pelos vícios subjetivos, né? Deixa eu puxar uma setinha aqui para a gente entender também. Vício subjetivo também está aqui. E no 1202 diz assim, ó: a posse de boa-fé só perde o caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que o possui indevidamente. Deixa eu puxar aqui porque eu vou trabalhar com vocês aqui. Então veja que assim como a gente tem a ideia de que boa-fé se presume, má-fé se prova, o Código Civil vem e trabalha com essa perspectiva aqui também. Então ele diz o seguinte, ó, em tese, a ideia de boa-fé ela continua. Ela somente será rompida quando houver situações em que você consiga demonstrar que a outra pessoa saiba, tá? E aí, processualisticamente, vou colocar aqui, ó, uma linha, né? Uma linha do tempo de processo. A gente tinha 3 teorias que buscavam estabelecer um marco presuntivo de quebra de boa-fé. A primeira era com a petição inicial. Então, inicialmente, né, sendo bastante redundante, entendia-se, os adeptos a essa teoria, entendia-se que quando você apresentasse, na verdade, uma petição inicial, essa ideia de boa-fé já estaria rompida. A mera propositura da petição inicial já era causa justificadora do rompimento da ideia de boa-fé. Então era aqui, ó, era esse marco aqui, ó. Vou fazer essa bolinha aqui, tá? Aí alguns estudiosos vieram de lá e disseram assim, não, mas não pode, porque ninguém sabe exatamente quando é que, se nesse exato momento, você aí que está sentado aí, você sabe se nesse exato momento tem algum processo contra você, não vale olhar no sistema. Não vale dar pausa na aula e olhar no sistema.
Então, assim, em tese, ninguém fica na loucura de todo dia, a cada hora, analisar se o sistema eletrônico ele apresenta um novo processo. E olha que a gente está falando agora em sistema eletrônico, né? Antigamente a gente não tinha nem isso. E aí esses estudiosos disseram, não, olha, para a gente romper a boa-fé, a gente tem que ter a estabilização da decisão. Então a gente teria que ter aqui, ó, o trânsito em julgado. Aí começou-se a estabelecer a perspectiva do trânsito em julgado. Só que alguns estudiosos vieram de lá e disseram: não, não pode ser o trânsito em julgado. Porque se for o trânsito em julgado, é muito simples. A pessoa vai ter já o conhecimento, já passou por todo o processo, então vai saber que tudo está acontecendo e ele vai poder tirar algum tipo de vantagem disso. Então, não seria também a questão do trânsito em julgado. Então, Salomão, qual é exatamente o momento que a maioria da doutrina entende como o momento de mutação da condição de boa-fé para má-fé? Está aqui, ó. É esse momento aqui, ó. Citação válida. Tá? Esse é o momento, hoje, que a gente considera, que a gente entende que é o momento em que você muda a característica da boa-fé para a ideia de má-fé. E aí, no próximo bloco, eu sei que a gente já está chegando aqui ao final, no próximo bloco eu vou lhe explicar a vocês qual a importância desse marco aqui, tá? Então fiquem aí na cabeça de vocês que o marco da mudança, a prova veio de lá e colocou um exemplo prático para vocês. Olha, eu já estourei o tempo. Colocou um exemplo prático para vocês. Vocês vão observar o momento em que se fala de boa-fé para você fazer o momento que se fala de citação para você fazer a mutação de boa-fé para má-fé. Tá legal, pessoal? Então chegamos aqui, já estourei aí um bocado, 2 minutos para frente. Fecha a janelinha aqui, abre a próxima e eu vejo vocês daqui a pouquinho no segundo bloco. Até lá!